Olá, tudo bem? Para mim é um prazer estar participando desse projeto. Eu sou o professor Daniel Lima, fui convidado pelo professor Manuel do Carmo, um amigo de longa data, o qual nos apresentou a proposta desse evento, desse projeto, intitulado Parlamento Sustentável do Planeta Azul, que envolve aí temáticas nesse curso de diversidade, conhecimento e ciência na Amazônia, agregando aí diversas áreas do saber, do conhecimento, para que você que está assistindo possa receber instruções úteis para a vida. Acho que é importantíssimo a gente registrar nesse momento de início a importância dessa iniciativa. Nós estamos, eu vou já me apresentar para vocês de maneira mais específica, a minha formação, mas muitas vezes nós estamos nesse ambiente universitário, acadêmico, conversando com um grupo seleto de pessoas que acaba entrando ali para se dedicar aos estudos, e a gente sabe que a grande maioria da população não acessa esses espaços, e isso dos desafios da universidade é a extensão, é a aproximação do conhecimento que é produzido na universidade com a população. Então eu registro aqui nesse início esse agradecimento e realmente honrado pela oportunidade de estar contribuindo, como muitos outros professores, outras professoras já estiveram contribuindo. Bem, então, eu sou teólogo e historiador de formação. Fiz mestrado na UFAM, fiz uma pesquisa que depois aqui nessa aula eu vou no final falar para vocês, que é sobre a nossa região amazônica, e fiz doutorado em teologia lá no Rio Grande do Sul, numa instituição chamada EST, em São Leopoldo. E tenho trilhado aí pelos últimos 20 anos esse ambiente acadêmico e de ensino, de pesquisa e extensão, e agradeço muito a vida, a oportunidade que Deus nos dá para servir, porque o principal objetivo do nosso conhecimento é o serviço, é poder contribuir com o bem comum. E nós temos uma temática a trabalhar nessa aula, que eu vou tentar sintetizar, porque falei até ao professor Manuel do Carmo que eu preferiria falar de alguma coisa que eu estivesse falando em sala de aula. E nesse momento da minha vida acadêmica, eu estou atuando como professor do Departamento de História da UFAM. E lá, uma das disciplinas que eu estou lecionando chama-se Tópicos Especiais em Teoria da História. E dentre tantos teóricos da história, eu optei por trabalhar um teórico que me ajudou muito na minha pesquisa. Desde 2012, 2013, quando eu comecei a pesquisar e entrar no mestrado, que é o Edward Palmer Thompson, um historiador britânico, inglês, e que contribui decisivamente para a interpretação da história. E eu vou apresentar para vocês em linhas gerais quem é esse autor e o quanto ele é útil, que o tema da nossa palestra hoje é História Vista de Baixo, o mundo do trabalho e a cidadania. Eu vou lhes apresentar, o objetivo principal é mostrar o quanto é importante a gente conhecer a história, é importante a gente ter ciência de que somos sujeitos da nossa história, para que possamos, enquanto vivos, atuantes nesse mundo, desenvolver uma cultura política de participação às transformações que nós queremos alcançar no mundo. Então, basicamente, esse é o objetivo. A gente vai então começar apresentando para vocês quem é esse autor e por que essa temática, falar um pouco de história e vocês vão compreender melhor. É claro que esse pequeno vídeo que eu estou deixando aqui vai ser acompanhado de um pequeno material ou um outro link para vocês conhecerem mais ainda do que eu estiver falando aqui hoje, tá bom? Então vamos lá. O Thompson, ele representa uma tendência no campo da história que vai diretamente na direção do trabalhador.
a história do trabalho. Então, quando eu falei ainda agora que todos nós precisamos estar atentos a como somos sujeitos da nossa própria história, é que de um modo muito, quase que absoluto, todos nós somos trabalhadores. E o trabalho é aquela marca característica do ser humano que o torna humano. Nós não vamos encontrar nenhum tipo, no reino animal, nenhum tipo de animal preocupado, pensando no aqui, no agora, ou na dimensão vida-morte, ou na sensação de que a nossa vida tem um fim, ou na relação de pagar contas, criar filhos, sustentar a casa, alcançar projetos. Isso é pertinente ao ser humano. Então, uma das marcas desse ser humano é a atribuição do trabalho. Então, é uma coisa central na existência humana. Por isso que todos nós, enquanto trabalhadores, precisamos compreender o mundo em que nós vivemos. E o Thompson, ele trabalha uma tendência chamada história vista de baixo. Eu vou explicar isso para vocês. Provavelmente lá na escola, ou o pouco que vocês possam ter participado da escola, ou até o tanto quanto vocês evoluíram nos estudos de vocês, vocês podem ter tido uma visão equivocada da história. O que é história? A gente se lembra lá da escola, por exemplo, de uma disciplina que a gente era acostumado a decorar. Fatos, né, temas da história, nomes de heróis, de grandes reis, de grandes imperadores, governantes, heróis de maneira geral. Datas específicas, grandes eventos, e a gente tinha que decorar. Por exemplo, uma das principais perguntas que nós lidamos desde criança é quem descobriu o Brasil. E aí todo mundo respondia Pedro Álvares Cabral, porque enfim, tem toda aquela história dos livros que você vê as caravelas chegando. No entanto, essa história, ela tem um defeito muito grande para aquilo que eu falei no início, para o objetivo que nós queremos alcançar. Ela é uma história quase que igual à matemática, né? Porque está tudo organizado, está tudo no seu devido lugar, na linha do tempo, e definitivamente isso não é história. História, como eu falei agora, é a noção, a percepção que eu tenho da minha própria existência no tempo. Eu sou um sujeito que vive e carrega nas costas o legado de muitas outras pessoas, de muitas outras histórias, de consequências, de efeitos da história da humanidade. E o tempo da nossa existência é muito curto para a gente olhar para a história e ignorá-la, e não perceber que ela diz respeito à nossa vida, aos nossos anseios, aos nossos sonhos e projetos, aquilo que nos dignifica, como eu falei há pouco. E a história que nós aprendemos da história, a história que nós aprendemos na escola era dessa forma. E quando nós começamos a entender que a realidade da vida humana ela é mais complexa, ou seja, tem mais problemas, mais contradições, nós começamos a perceber que as coisas precisam ser investigadas. Então esse modelo de história que nós aprendemos na escola era um modelo tradicional, e geralmente ocupado pelo ponto de vista de quem estava no poder, quem estava em cima, o Estado, a religião, o poder da igreja, o poder religioso muitas vezes, as forças armadas, né? Então toda essa percepção de interpretação da história, dos fatos que aconteceram no passado, estava na mão desse pessoal. E as fontes que eles usavam eram as fontes que eles autorizavam para dizer essa fonte é uma fonte legítima, essa fonte pode ser contada. Qual o resultado de tudo isso? Nós acabamos não interpretando a história de muita gente que não está no interesse daqueles poderosos. Por exemplo, camponeses, trabalhadores do campo, né? Operários, mulheres, crianças, pobres, negros, indígenas, todas as pessoas que compõem esse universo de minorias, por assim dizer. Quando eu falo de minorias, eu estou me referindo, na verdade, de minorias em grupos específicos, mas fazem parte da grande maioria da população. Essas pessoas, elas são, por assim dizer, a grande maioria de trabalhadores, em sua grande maioria, os quais nós precisamos lançar olhares, saber quais são as perspectivas, os olhares,
as experiências, a cultura, os hábitos que cada grupo se constitui. Dessa forma a gente teria uma oportunidade de enxergar a história sob diversos pontos de vista e não apenas um. Portanto, o nosso autor, o Edward Thompson, e ele pertence a um movimento no século XXI de historiadores muito comprometidos com a humanidade, com o ser humano, com o bem comum. Lá no início do século XX, havia um movimento, uma grande aspiração diante do que estava acontecendo no mundo, que era a força do capitalismo, né, que crescia e que as pessoas estavam migrando daquele modo de vida tradicional, que seria a manufatura, aquilo que eu produzo com as mãos, para um modo de vida mais relacionado às máquinas, né, a maquinofatura, ou seja, as fábricas, os sistemas automativos, né, os sistemas automatizados, os quais afetaram a vida da população profundamente, em todo o planeta. E esse movimento ele tem uma origem, né, o que nós chamamos de revolução industrial. Ali o modo de vida das pessoas foi profundamente alterado. Havia ali toda uma construção de modo de vida que agora o capital ia fazer parte da vida de todas as pessoas. Então, se nós estamos falando de todos esses grupos vão de alguma forma ser afetados, porque vão precisar trabalhar, vão precisar se adequar. O capitalismo então nasce assim, em seu desenvolvimento mais maduro, por assim dizer, depois do século XV e XVI, mas no século XVIII e XIX, esse advento da Revolução Industrial muda a história para sempre. Você tem uma ideia, aqui na Amazônia nós produzimos um dos principais produtos, a principal matéria-prima desse movimento de Revolução Industrial, que foi a borracha, que era produzida aqui na nossa região e mandada para as grandes fábricas do mundo para a produção dos pneus dos veículos que estavam sendo recém-lançados no mundo. E dessa forma, voltando aqui para o nosso historiador, ele compõe ali, ele fez parte ali dos movimentos sociais que comumente nós chamamos de comunismo no início do século XX, e o comunismo precisa ser entendido nesse contexto como aquele movimento que aspira uma transformação do mundo de maneira mais justa, mais humana. O social aqui significa em valores mais iguais, né? Onde as pessoas vão participar da vida econômica de uma maneira mais justa, que era tudo que o capitalismo não permitia. E o Thompson ele se filia ao Partido Comunista da Inglaterra, o Partido Comunista Britânico, justamente sob essa inspiração de militar pela interpretação de uma história em que os usos e abusos do capitalismo fosse refreado, o que não acontecia de modo algum. Então, as experiências que nós ultimamente ouvimos, né, quando você fala muito em comunismo, as pessoas às vezes têm uma visão muito equivocada, muito binária, né, muito fechada sobre isso, bem fechada na relação daquilo que se tornou alguns países que adequaram essas ideias a um regime político autoritário. As experiências fracassadas de ditaduras no mundo que tiraram a liberdade das pessoas. Isso não tem nada a ver com o que o nosso historiador defendia. Aliás, foi exatamente por conta desse tipo de ação maléfica dos governantes que ele se retirou do Partido Comunista da Inglaterra lá no ano de 1956, quando os crimes de Stalin lá da União Soviética foram revelados ao mundo, ou seja, crimes de tortura, crime de execução, de barbaridades terríveis, de atrocidades absurdas contra mulheres, crianças, e aquilo ali seria insuportável, aqueles que militavam por um sonho de um mundo mais justo, já que o capitalismo gerava isso, gerava morte, gerava desigualdade, gerava pobreza, gerava todos os males. A proposta de um novo mundo sob a inspiração socialista comunista seria para que o mundo fosse mais justo. Só que aí é o que eu às vezes digo, né? A igualdade é um valor muito próprio desse mundo, dessa aspiração desse mundo. Mas não pode existir uma ditadura da igualdade, assim como não pode existir uma ditadura da liberdade. Nada que é extremo dá certo.
Então o nosso historiador, o Edward Thompson, ele sai desse movimento, mas ele não abandona essa matriz, esse desejo, essa aspiração profunda de continuar trabalhando para o bem comum. E é aí que ele dá uma nova guinada de interpretação sobre a história. Ele vai pesquisar a formação da classe operária inglesa. É este livro aqui que eu estou apresentando, são 3 volumes, eu tenho aqui os outros 2 aqui atrás, mas o principal, o primeiro, que é uma espécie de ruptura da interpretação historiográfica daquele período, de historiadores do Partido Comunista Britânico, que vão sair, vão gerar ali um novo movimento de interpretação para justamente investigar fatos de composição humana, de composição popular. Eles vão investigar o modo de vida de cada classe social, os operários, os camponeses, os tecelões, todos aqueles que estão envolvidos no mundo do trabalho terão espaço e as investigações serão mais específicas, se dará valor a questões culturais, religiosas, que até então isso não tinha muito valor para aquele marxismo lá do passado, né? Quer dizer, tudo aquilo que fomenta a experiência humana terá importância na interpretação da classe, porque a classe de trabalhador, ela é feita pelo fazer-se, e é um fazer-se consciente, é um fazer-se tanto no que diz respeito ao que se experimenta, ao que se vive, como na relação daquilo que se gera consciência solidária entre os agentes da classe trabalhadora. Então é nesse sentido que o Thompson inaugura um novo modo de interpretar a história vista de baixo, de investigar profundamente as questões de composição popular, de composição de base. Então o nosso historiador de hoje, ele tem outros livros que a gente trabalha, eu posso compartilhar alguns deles. Olha, por exemplo, este, Costumes em Comum. É um livro que ele trabalha muito a investigação da cultura popular na Inglaterra. E nosso caso aqui no Brasil, eu vou terminar essa aula fazendo uma aplicação mais própria daquilo que eu mesmo efetivamente trabalhei, que é a investigação da vida dos seringueiros na Amazônia. Você vai notar que quando você começa a investigar a história, ela precisa ser assim, ela precisa acontecer quando nós investigamos os pontos de vista, as aspirações, os sonhos, os projetos, as falas, os nomes, o ir e o vir, a dimensão do encontro humano dessas pessoas que no modelo de história antiga, de modelo tradicional, eles não tinham espaço. Portanto, esse é o modelo de apresentação desse modo de fazer história que nós temos no nosso Edward Thompson. Eu marquei aqui também algumas falas para que vocês possam compreender a trajetória do Thompson nesse novo modo de interpretar a história a partir da década de 60. Tem algumas citações dele, por exemplo, esta é muito conhecida lá do livro A Formação da Classe Operária Inglesa. Ele diz assim: estou tentando resgatar o pobre, tecelão de malhas, o meeiro ludita, o tecelão do obsoleto tear manual, né? Que é aquela ideia que eu acabei de dizer, de que a manufatura que está aposentada, porque agora tem uma máquina que vai substituir o trabalho das mãos. Até mesmo aquelas pessoas que estão aí dentro de uma dimensão religiosa, alienadas, que é o caso que ele cita aqui de um iludido seguidor de Joanna Southcott, que seria uma profetisa lá da Inglaterra. A religião está presente em todos os lugares e muitas vezes tem poder de ópio, de entorpecer a pessoa, de deixar ela alienada. Seria a ideia da religião enquanto ópio que deixa as pessoas entorpecidas a ponto de elas negarem esse mundo por outro. E elas não olharem o mundo real, os problemas, as contradições, inclusive aquilo que lhes atinge diretamente, elas negarem tudo isso, porque elas estão aspirando o mundo transcendente para além daqui. Então é importante a gente entender que a religião ela possui o seu papel social, o fator social, o fato social importante, mas ela jamais pode me alienar a ponto de eu não observar as contradições ao meu redor, especialmente dos poderes que lidam com
com o ser humano, com o cidadão. Então o Thompson ele está dizendo mais ou menos assim, ó, falando sobre essas pessoas, essas pessoas que ele diz querer resgatar. Seus ofícios e tradições poderiam estar desaparecendo, sua hostilidade frente ao novo industrialismo poderia ser retrógrada, como eu falei ainda agora, né, da revolução industrial, do mundo das máquinas. Seus ideais comunitários poderiam ser fantasiosos, suas conspirações e insurreições podiam ser temerárias, mas eles viveram nesses tempos de aguda perturbação social. E nós não. Thompson está fazendo uma comparação exatamente daquele momento nevrálgico, né, daquele momento de transição de um modo de vida para um outro. Suas aspirações eram válidas nos termos da sua própria experiência. Se foram vítimas acidentais da história, continuam a ser condenados em vida vítimas acidentais da história. O que o Thompson está então dizendo aqui é de que essas pessoas, elas existem, elas são reais. A investigação de composição social dessas pessoas revelaria para o historiador descobertas inéditas em relação à sua cultura, seus hábitos, em relação àquilo que diz respeito às suas próprias experiências, todo aquele universo de composição que diz respeito às classes específicas. E o Thompson está dizendo, olha, é justamente essa investigação que vai fazer com que a gente entenda cada contradição, cada problema humano, e a classe, uma vez que ela se percebe, ela se faz no exercício das suas experiências, ela também passa a ser consciente de si mesma, ela se liga, ela possui laços de solidariedade com todos aqueles que também sofrem as mesmas experiências, as mesmas contradições. É nesse sentido que o Thompson inaugura um novo modo de interpretar a história vista de baixo, a história narrada e percebida por essas pessoas que nunca tiveram lugar na história oficial. Aquele modelo de história que eu falei há pouco, que não interessa as perspectivas de composição popular, de classes subalternas, por assim dizer. Mais à frente, no livro A Formação da Classe Operária Inglesa, tem uma outra frase muito importante dele que eu também separei para dizer para vocês. Eu gosto muito dessa. A história não pode ser comparada a um túnel por onde um trem expresso corre até levar sua carga de passageiros em direção a planícies ensolaradas. Ou então, se for assim, geração após geração de passageiros estão nascendo, vivendo na escuridão, e enquanto o trem está no interior desse túnel escuro, elas também ali morrem. Então você está criticando esse modelo de historiador que simplifica as coisas, que diz que as coisas são sempre assim, que elas não vão mudar. Quer dizer, o trabalhador ele vai sempre sofrer debaixo do poder do Estado, debaixo do poder das instituições e corporações e do capital e do patrão. As coisas são sempre assim, não vão mudar. Então você está dizendo, não, o historiador precisa investigar mais, porque ali essas pessoas são reais, elas possuem aspirações reais, elas possuem experiências reais, concretas, e uma vez que eu investigo isso, eu consigo colocar e tornar público, evidente, quem nunca existiu, quem nunca teve voz. E dessa forma elas começam a ganhar voz e vez. No final ele diz sobre o papel real do historiador, que é estar decididamente interessado em ir muito além do que permitem os teleologistas, que são esses historiadores que simplificam a finalidade da vida. Deve estar interessado o historiador verdadeiro na qualidade de vida, nos sofrimentos e satisfações daqueles que vivem e morrem em um tempo não redimido. Olha só que interessante, a palavra redimido é colocada aqui como uma palavra teológica para entender redenção. A redenção do ser humano não está somente na sua relação transcendental, naquilo que ele acredita, como a maioria de nós cristãos acredita numa vida após a morte, e por causa disso eu acabo negando esta vida por uma outra que ainda não chegou. O Thompson está dizendo que essa redenção precisa tocar nas dimensões
concretas do ser humano, na vida social, na vida econômica, na vida cultural. Ou seja, um trabalhador, ele precisa estar também sendo assistido e tendo a sua dignidade respeitada na questão da moradia, na questão de um emprego digno, na questão da saúde, na questão da educação dos seus filhos, da segurança, de tudo aquilo que lhe envolve enquanto ser humano. E aí disso, é por causa dessa investigação que o historiador faz na base, que ele consegue um turbilhão de experiências, de novas perspectivas, capazes de falar ao próprio trabalhador, ao próprio cidadão comum, que ele precisa ter um papel político firme nas decisões da sociedade. As transformações às quais ele requer só virão por meio do poder político, da participação atenta, consciente das decisões da sociedade, tanto do ponto de vista do município que ele mora, do estado e do país que ele vive. É nesse sentido que há um despertar. Ele acorda, ele não é mais alienado de nenhum tipo de poder constituído, por assim dizer, quer seja do estado, quer seja poder religioso ou qualquer outra coisa que possa o alienar, mas ele começa com as pupilas dilatadas a perceber como o mundo funciona e como ele deve se posicionar diante das decisões da sociedade. Então, gente, é nesse sentido que a gente começa a aplicar a interpretação da história à nossa vida real. Ela diz respeito a todos nós. Eu estava olhando aqui um comentário do professor Manuel, para eu compreender para quem eu falaria hoje, né? Para quem que eu estaria gravando esse vídeo, que vai ficar aqui no meu próprio canal, onde eu partilho as minhas próprias experiências de vida pessoal e também de trabalho, daquilo que eu faço enquanto vocação. Vocês que estão me assistindo pertencem, estão diretamente, são coletivos, instituições que lutam e pretendem trabalhar a emancipação social, que tanto eu estou falando aqui, né? Quer dizer, está bem relacionado ao público que está me assistindo. Essa participação de vocês aqui, ela é muito ampla. Nós temos pessoas aqui diversas, desde pessoas talvez recém-alfabetizadas ou pessoas graduadas que possuem algum estudo, um público muito diverso, indígena, quilombola, ribeirinhos, trabalhadores rurais, professores, estudantes do ensino fundamental, médio superior, integrantes de instituições religiosas, ou seja, toda essa demanda da qual nós estamos aqui propondo investigação, enquanto historiador, enquanto aquele historiador que desperta o cidadão para prestar atenção na história e não ignorá-la. Então a última parte dessa aula aqui diz respeito à minha pesquisa que eu pude fazer entre os anos de 2003 e 2016 no mestrado em História Social, onde me interessava muito conhecer a nossa região, a nossa formação social e cultural, quem são as pessoas que vieram para cá, que viviam aqui e como elas se entrecruzaram, como elas se relacionaram. E nós sabemos que boa parte da composição social da nossa região, ela advém desse fluxo migratório que vem do Nordeste, nesse cruzamento com os indígenas, com os ribeirinhos, e deu essa complexidade maravilhosa que é a nossa região, a nossa geografia humana, como dizia Djalma Batista. Então, a minha investigação foi saber como é que o seringueiro, o trabalhador nordestino que se tornava seringueiro, porque até então quando ele chega ele não é um trabalhador, exímio trabalhador da borracha, ele aprende no dia a dia a ser um seringueiro, como que ele era representado para aquela sociedade de 1890 a 1920 e como isso era percebido nos jornais da nossa época. Eu não vou aqui falar de toda a minha pesquisa, mas só para afirmar para vocês, nós começamos a perceber uma carga de experiência humana que nunca tinha sido explorada, que precisava ser investigada, porque a historiografia, a escrita da história, os historiadores mais positivistas simplificaram muito a vivência e as experiências desses trabalhadores aqui na nossa região. E foi aí que a gente conseguiu resgatar muita coisa,
de toda sorte, não apenas na relação do mundo do trabalho, da migração, da relação que se tinha com o poder público, com os próprios seringalistas, com a ambiência no seringal, no ambiente de trabalho, mas as experiências as quais diziam respeito à humanidade dessas pessoas. Nós vamos encontrar nomes e sobrenomes, experiências reais, concretas, de pessoas, de homens e mulheres e crianças que estão vivendo nesse ambiente da selva, esse ambiente considerado aí por muitos da própria historiografia romanceada da nossa região, Inferno Verde. Isso era o que eu precisava resgatar. E essa pesquisa ela foi defendida em 2016. Ela tem por título As representações do seringueiro na imprensa amazonense, vivências do mundo da borracha, cotidiano e vivências no mundo da borracha dentro desse período. E eu vou compartilhar com vocês, com certeza, o link dessa pesquisa para quem quiser ler mais, ver as experiências, as experiências próprias desse universo do seringal, as mortes, os motins, os assassinatos. Enfim, gente, é muita coisa que constitui a experiência de um ser humano, não é verdade? E o tempo e o espaço não permitiram para aquela classe de trabalhadores seringueiros lá do primeiro, chamado assim comumente, de primeiro ciclo da borracha, eles experimentarem a redenção da qual eu falei ainda agora. Nós vamos ver isso mais próprio no segundo momento da Segunda Guerra Mundial, chamados da Batalha da Borracha, em que até hoje, as últimas décadas, a gente viu esse debate sendo travado aonde? Na esfera política, lá em Brasília. A associação, os defensores, os advogados, as pessoas que estavam tentando resgatar as experiências históricas daquelas pessoas que ainda vivas procuravam receber algum direito por tudo que fizeram. Então, gente, a nossa participação nesse curso se deu por essa aula, que tem como protagonista principal um historiador chamado Edward Thompson, que, desejoso de construir um mundo mais justo, mais humano, estabelece um novo modo de interpretação a partir da investigação de base, de composição social e popular, dos trabalhadores diversos que estão ali muitas vezes presos, esmagados, alienados na sua própria experiência, sem terem a oportunidade de refletir quem são enquanto cidadãos e como devem se posicionar diante de um mundo tão vil, de um mundo tão carregado de maldade contra todos nós trabalhadores. Então eu costumo dizer que o nosso país, tem um historiador chamado João Paulo Pimenta, que ele diz que o caso brasileiro é um caso incrível. Como é que pode a grande maioria da população que aqui vive, que tem uma herança cultural, histórico-social, que diz respeito a tanta gente que foi esmagada, foi morta, foi destruída, foi perseguida, a composição popular que diz respeito ao povo brasileiro, tanta gente que sofreu, índios, negros, cidadãos comuns, trabalhadores simples, que foram esmagados pelos poderes de tempos em tempos, que sempre se constituiu o modus operandi da vida social no país. Como é que pode nós, que somos cidadãos do tempo presente, sermos tão reacionários, darmos tanto poder e discurso para toda essa turma que está aí, para essa classe dominante que cria leis para nos oprimir, para nos afetar, e que estabelece governo dentro da mesma ideia de dominação, da mesma ideia de exploração. Então é isso que nós precisamos, enquanto cidadãos do mundo do século XXI, notar quem somos, o que fazemos, para onde vamos no sentido da nossa posição nas urnas, e não somente nas urnas, mas nas representações das quais cada um participa, exige, cobra e, mais importante do que tudo, transforma o mundo. Isso que é importante. Eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês, a todas vocês. Espero que tenha sido uma experiência positiva e que cada um de nós possamos a cada dia estarmos mais conscientes de quem nós somos. Aproveito também para dizer que esse vídeo ele vai compor aí uma retomada de algumas aulas que eu costumava fazer um tempo atrás, nessa dimensão mais da área da história. Tenho compartilhado alguns vídeos mais teológicos aí no meu canal, e esse aqui ele vai
já serve aí como uma retomada de alguns vídeos que eu já gostaria de estar gravando e que vou aproveitar o ensejo dessa aula, desse projeto, para que possa também estar compartilhando alguns conhecimentos da área da história com todos vocês. Um grande abraço e Deus abençoe sempre.